noite. Estamos nós aqui hoje na nossa live falando sobre alimentação, a importância da alimentação para a aprendizagem. E estamos aqui com a Fernanda, que é nutricionista e consultora alimentar, que vai trabalhar conosco nesta noite. Vamos começar, vamos aguardar aí o pessoal entrando, né? Olha lá, agora que ela começou, vamos lá? Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrar, então, aqui na nossa live hoje com um tema muito importante, que é a importância da alimentação saudável para a aprendizagem. E hoje com a Fernanda, que é nutricionista e consultora alimentar, com quem eu tenho o prazer de trabalhar já há algum tempo, a gente divide pacientes juntas, e também é a minha nutricionista particular, a nutricionista da minha família, que cuida da nossa saúde aqui. Então, vamos hoje falar desse tema que eu também tenho estudado muito e tenho sugerido e aconselhado as mães sobre a importância, então, da alimentação. Então, Fernanda, eu passo para ti, para que você se apresente e fale um pouquinho sobre você e o seu trabalho. Tá certo, Marisa, obrigada. Primeiro, eu quero te agradecer o convite. Como você disse, a gente já tem alguns anos aí de trabalho juntas. Eu sou nutricionista, então, há mais de 10 anos, há pelo menos 8 anos trabalhando em consultório particular de atendimento clínico, atendo criança, idoso, todo o tipo de público. E de um tempo para cá, desde quando eu te conheci para cá, a gente vem dividindo esses pacientinhos especiais, né? Então, espero conseguir contribuir com um pouquinho mais de conhecimento para quem estiver assistindo. Então, pessoal, eu quero dizer a vocês que Fernanda e eu, a gente disponibilizou um material gratuito e vocês têm o link já aí que a nossa equipe está postando para vocês e vocês poderão acessar esse link e poderão ter esse material disponível. São algumas receitinhas aí da Fernanda e um material meu também que vocês poderão ter acesso e disporem dele como melhor quiserem. E também a nossa equipe estará selecionando questões, perguntas, que a gente vai responder, Fernanda e eu, no final desta live, tá bom? Então, vamos lá, Fernanda, vamos começar falando um pouquinho sobre por que a alimentação é tão importante, o que a alimentação tem a ver com a aprendizagem. Por que a gente está se preocupando tanto, nós, os educadores, vocês, os profissionais da saúde, com a alimentação, né? Assim, interferindo tanto na aprendizagem. O que você pode nos falar sobre isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender da relação dos nutrientes com a aprendizagem é que o nosso funcionamento cerebral depende de ligações sinápticas. Essas ligações sinápticas são dependentes de nutrientes e são dependentes de quantidade e de qualidade de nutriente. Então, se eu não tiver a ingestão desse tipo de nutriente ou de uma boa fonte desses, o meu cérebro, obviamente, não vai funcionar bem. E aí a minha capacidade cognitiva, que é a capacidade de atenção e de aprendizagem, não vai acontecer da melhor maneira possível, como ela deve acontecer. A gente tem também relação dos nutrientes com a formação neuronal também do ser humano. Então, desde quando a mãe está grávida, quando está gestante, esses nutrientes também fazem parte, são importantes para que esse cérebro se forme da melhor maneira possível, tá? E da maneira mais fisiológica, vamos dizer assim, né? Então, assim, o que a gente precisa entender, assim, para saber mais do nosso dia a dia? Tem algumas vitaminas e minerais que são essenciais. A gente pode começar falando da vitamina B12, que é muito conhecida porque é a vitamina que a gente recebe através do consumo de carnes, e essa vitamina, quando falta, traz depressão, pode trazer dificuldade de aprendizagem, falta de memória, esses problemas assim, tá? Tem também alguns nutrientes que a gente tem, um deles, assim, que é muito difícil da gente conseguir alcançar sem suplementação, principalmente na nossa região, porque o consumo de peixe é muito baixo aqui, né? Então, a gente não tem este hábito, que é o nutriente que é o ômega 3, que a gente vê muita propaganda aí de suplemento,
de formas farmacêuticas, né, de se consumir, e é claro que a melhor forma seria através dos alimentos, mas quando necessário a gente precisa usar, porque é um ácido graxo essencial, e ele precisa, faz parte, ele como é uma gordura, ele faz parte da formação do cérebro, então a gente precisa ter a ingestão desse ácido graxo, certo? Outra coisa também importante que talvez a gente, de um tempo para cá, outro alimento, né, importante que de um tempo para cá a gente tem consumido mais, é o azeite de oliva. Muito tem se falado, a gente tem visto pesquisa, reportagem, esse tipo de coisa, e realmente ele faz como se fosse uma proteção neuronal, certo? Quando a gente tem o consumo adequado e frequente, né? Então é importante a gente ter este consumo. Então, assim, resumindo, qual é a importância, qual é a relação da aprendizagem com a nutrição? É que quando eu tenho uma nutrição adequada, a minha aprendizagem através das minhas conexões neuronais acontece melhor ou mais facilitada, ou naquela criança que tem alguma dificuldade, pode-se diminuir esta dificuldade através dessa boa alimentação, dessa boa oferta de nutrientes, certo? Então, Fernanda, eu tenho dito sempre quando eu converso com as professoras, principalmente com as professoras de educação infantil, que a alimentação, aquilo que você acabou de falar, ela já começa na mãe gestante. Então, para nós que trabalhamos bastante com as dificuldades na aprendizagem, a gente não pode ver essa dificuldade somente na hora em que ela aparece na escola. É importante ter todo um histórico pré-natal dessa mãe gestante, o que ela comeu, como é que foi, se ela teve ou não todas aquelas crises de vomitar muito, de perder minerais, isso também eu vejo que é bastante importante, eu cito isso para elas. A hora do parto, né? Então, como é que foi esse parto, se essa criança respirou bem, se ela teve um parto, se o parto foi tranquilo, e também sobre a amamentação. Eu pergunto isso para as mães também, se a mãe conseguiu amamentar, por quanto tempo ela amamentou, se ela teve algum problema nessa amamentação. Então, essa sua colocação é muito importante e eu gostaria, se possível, que você falasse um pouquinho, então, sobre o aleitamento materno, essa primeira alimentação. Sim, então eu vou começar assim, vou me estender um pouquinho mais nesse assunto e vou falar um pouquinho antes do aleitamento, tá? Para a gente conseguir abranger tudo isso que você colocou aqui para nós agora. O que a gente tem que entender? Que a gente, existe um dizer que a gente usa, que são os chamados 1000 dias. 1000 dias de vida daquela criança, tá? Estes 1000 dias acontecem desde o momento da concepção do bebê, ou de quando a mãe fica grávida, até os 2 anos de idade. Por que se fala muito desses 1000 dias? Porque esses 1000 dias são a janela imunológica que a gente tem da criança. Então, quando é possível fazer a programação de uma gestação, é muito importante que o estado nutricional do pai e da mãe sejam levados em consideração para que esta criança seja formada num ambiente adequado, uterino, entende? E também com vamos dizer assim, uma qualidade boa de formação, certo? Quando não é possível se programar essa gestação, quando se descobre, a gente já entra com uma alimentação adequada, com boa quantidade de nutrientes, com, se necessário, suplementação de probióticos, de ômega 3, que o ômega 3 faz, então, essa formação neuronal e alguns nutrientes tipo ácido fólico, que é responsável pela formação do tubo neural deste feto. Passando este período, então, de gestação com uma mãe muito bem alimentada, e muito bem alimentada, a gente pode fazer uma vírgula, né? Não é uma mãe com exagero de calorias, é uma mãe com uma alimentação adequada, no número de calorias adequado para aquela mãe, para o número de calorias e de nutrientes adequados para aquele semestre que ela está, ou aquele trimestre que ela está da gestação. Sim. A partir daí, temos o parto, que foi o que você falou. A via de parto, ela é importante, sim, para a colonização bacteriana desta criança, a partir do nascimento. Então, a gente sabe que se a via de parto é vaginal, esta criança nasce e é colonizada por esses micro-organismos que a mãe tem no canal de parto, né, da vagina. Mas, se não é possível,
Já existem estudos que mostram para nós que é muito legal que quando a gente consegue ter um parto cesárea e essa criança é levada ao colo da mãe e fica em contato pele a pele, esta criança recebe quase que a mesma colonização deste canal de parto, desse canal vaginal. Olha que fantástico. Exatamente. Então, aí a gente passa para a terceira fase, que é o aleitamento. O aleitamento materno, além da mãe passar todos os nutrientes que ela tem do organismo dela, que é advindo desta alimentação adequada, ela passa pelo leite. Mas ela tem também o contato da boca do bebê com a pele da mãe, que também faz essa colonização. E o mais legal de se falar disso, que eu acho assim fantástico, é que o estímulo de ejeção do leite materno vai acontecer quando o bebê desta mãe colocar a sua boca em contato com o seio da mãe. Só nesse momento que vai acontecer. Então, aí a partir dessa amamentação, a gente tem os 6 meses exclusivos, né, de amamentação ou de fórmula infantil, enfim, e aí depois disso vem a introdução alimentar e aí todo um cuidado para frente até os 2 anos de idade para que essa criança tenha um cuidado maior com isso, para que não venha desenvolver problemas lá na idade adulta, com 20, 30 anos de saúde relacionados a essa primeira infância, certo? Fantástico. Fernanda, tem uma coisa que a gente ouve todos os dias, eu tenho ouvido, eu que estudo muito alimentação, então eu vou lá, vou pesquisar, e a gente tem ouvido muito falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por que essa afirmação, né? Por que o intestino é o nosso segundo cérebro? O que tem a ver esse intestino com o cérebro? Porque, na verdade, assim, a gente tem muitos neurônios no intestino. Primeiro, porque esses neurônios garantem o funcionamento do intestino quase que sendo individual ou não dependente do próprio cérebro. E segundo, porque esses neurônios que estão no intestino, eles dependem dos neurotransmissores, principalmente da serotonina. Essa serotonina que faz o intestino funcionar, ela também tem uma ação sistêmica. Então, eu tenho os benefícios dessa excreção de serotonina no meu corpo inteiro, tá? Como se fosse no funcionamento do cérebro normal, certo? Além disso, a gente tem aquela colonização bacteriana. As funções primordiais do intestino são, por exemplo, para eu te dar um exemplo aqui, a barreira imunológica do nosso organismo acontece através da mucosa intestinal, a gente tem a absorção de nutrientes através dessa mucosa intestinal, a gente tem a regulação de alguns hormônios, tipo a insulina, que acontece no lume intestinal. Então, a gente precisa ter este intestino e esta mucosa intestinal muito saudável e bem nutrida, tá? Então, assim, como é que a gente nutre uma mucosa intestinal? Tendo cuidado com a quantidade de micro-organismos bons que a gente tem lá dentro desse intestino. Uhum. Consegui te explicar mais ou menos essa relação? Entendi. Então, na verdade, essa mucosa intestinal, se a gente for falar em aprendizagem, ela vai afetar, por exemplo, atenção, concentração, memória, o raciocínio, né? Com certeza, por conta desses neurotransmissores e também por conta de que a gente pensa de uma maneira prática. Se eu não tenho a absorção, uma mucosa intestinal que regule ou que faça uma absorção de nutrientes adequada, eu não tenho esse nutriente disponível para utilizar. Então, esse meu indivíduo fica desprovido desses nutrientes, entende? E um pouquinho mais assim, Fernanda, essa questão da serotonina, por ela ser a molécula do bem-estar, como se diz, né? A pessoa conseguiria ter um bem-estar, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação inadequada, ela pode ter problemas, mais focando agora na emoção, emocionais por conta disso? Sim, com certeza, porque a gente tem um ditadinho um ditado não, mas uma palavra que a gente usa muitas vezes, que é o enfesado, né? O enfesado vem desta situação. Se o meu intestino não funciona bem, eu posso ter gases, eu posso ter um aumento de inflamação da mucosa intestinal, e essa inflamação pode extravasar este intestino. Então, eu posso ter, por exemplo, dores articulares relacionadas à inflamação intestinal. Eu posso ter
uma dificuldade o neurotransmissor, a serotonina, ela tem uma capacidade anti-inflamatória. Então, quando eu tenho mais serotonina, eu tenho menos dor, entende? Então, se eu tenho mais serotonina, eu consigo ter mais atenção para conseguir executar as minhas tarefas. Se eu tenho dor ou qualquer coisa que me tire desta função primordial ou dessa função principal, que é prestar a atenção, é como se fosse uma distração, né? Então, o meu organismo está trabalhando em harmonia, e aí eu tenho uma distração, que é aquele meu funcionamento intestinal inadequado. A minha atenção não vai conseguir se prender aquele meu objetivo principal, que é a aula ou o aprendizado em si. Sim. Então, Fernanda, se o intestino ele é tão primordial, ele tem funções tão primordiais assim para nosso aprendizado, enfim, para a nossa vida como um todo, como você sugere que a gente deva cuidar dele? Por que é tão importante cuidar do intestino? Exatamente por conta dessas funções primordiais. Então, assim, não adianta eu comprar, isso eu uso para todos os pacientes quase, não adianta eu comprar um enfeite para uma casa suja, tá? Então, vamos fazer essa analogia. Não adianta eu usar o melhor suplemento de vitamina D do mercado, mais biodisponível, mais caro, ou o melhor ômega 3, se o meu intestino não consegue fazer a absorção adequada dele. Então, eu preciso primeiro organizar este intestino e deixar ele com um funcionamento adequado, e para isso eu envolvo a alimentação. Se eu tenho uma alimentação desregrada, com o consumo de açúcar refinado principalmente, eu tenho a produção de algumas enzimas, que a gente chama de lipopolissacarídeos, que são como se fossem os produtos fabricados pelas bactérias não benéficas que habitam o meu intestino. E isso serve para que essas bactérias continuem crescendo e se multiplicando. Então, a minha alimentação tem que estar sendo pensada para que eu não contribua para esse crescimento desordenado de bactérias. Tem uma palavrinha que as nutricionistas conhecem bem, que chama-se SIBO, que é a Síndrome do Crescimento Bacteriano Desordenado. Eu tenho bactérias boas e bactérias ruins dentro do meu intestino. Elas vivem em harmonia, elas já são dali, a gente recebe, como a gente falou, do nascimento essas bactérias, ou da vida intrauterina já. Agora, quando eu tenho uma disfunção ou um aumento do crescimento das bactérias não benéficas, eu começo a ter problema. E aí eu tenho fabricação de radicais livres, algumas coisas que podem atrapalhar, sim, o meu funcionamento cerebral, com certeza. Certo? E assim, Fernanda, como cuidar, então? O que fazer? O que nós precisamos observar? Eu vou falar, assim, uma coisa que nós falamos sempre aqui, mas eu observo que uma das queixas das mães é justamente assim, então, como eu devo cuidar do intestino do meu filho? Qual é o alimento principal? O que eu devo fazer? Então, para as pessoas entenderem como cuidar, então, desse intestino que é tão importante, assim, para a aprendizagem. Sim, na verdade, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender desse funcionamento intestinal é o que ele mostra para a gente. Então, eu preciso fazer uma análise do meu filho, ou então de mim mesmo, pensando assim, qual é o formato das minhas fezes? Eu tenho gases, eu não tenho gases? Tem algum alimento que eu como e a minha barriga estufa? Tem algum alimento que, por mais que eu saiba que da crença popular, por exemplo, repolho, ovo, batata doce, eu como e eu tenho muitos gases, feijão, eu tenho muitos gases, isso não é normal. O que acontece é que a gente se acostuma com o funcionamento inadequado e acha que este funcionamento inadequado é o normal, né? Esse anormal torna-se nosso basal. Então, a gente precisa entender que o funcionamento adequado do intestino começa com as fezes bem fabricadas. Eu não posso ter dor, eu não posso ter desconforto ao fazer, ou então, quando eu vou fazer, eu fico com vontade, parece que eu tenho mais conteúdo ainda para fazer. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ter uma evacuação, pelo menos ao dia, que as fezes sejam bem formadas, ou seja, do formato de uma banana madura, e que eu não tenha mais esses... eventualmente ter gases não é o problema é todos os dias eu ter estufamento abdominal e gases, entende? Então, eu preciso cuidar primeiro disso. Como que eu vou fazer, então? Eu tô, então, com as fezes não muito bem formadas, ou eu tenho diarreia, ou meu intestino está muito preso, eu tenho gases todos os dias, aí a gente precisa partir para o segundo passo,
identificamos que temos um problema, a gente precisa ver qual é este problema e como tratar. Vou te dar um exemplo simples, que é o que eu mais recebo no consultório. Tenho o intestino preso, meu intestino não funciona nunca. A primeira coisa é aumentar a ingestão de água, porque lá no meu intestino, uma das funções básicas dele é fazer a absorção de líquido. Então, se eu não tenho líquido suficiente para aquelas fezes ficarem de uma consistência adequada para sair, eu não vou, meu intestino vai acabar absorvendo essa água de maneira desordenada. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é a gente saber qual é a base da alimentação desta pessoa. De repente, se a gente conseguir colocar, o que também na maioria das vezes acontece, um vegetal cru, ou uma fibra durante o dia, uma sementinha que seja chia, linhaça, qualquer coisa desse tipo, a gente já consegue aumentar a quantidade de fibras lá do bolo fecal, e esse bolo fecal fica mais fácil de ser eliminado. Então, assim, para cada problema, a gente precisa entender o que está acontecendo, ou pelo menos imaginar que isso esteja acontecendo, para daí tomar a atitude. Então, Fernanda, uma das preocupações, assim, que eu vejo que as mães têm, e eu converso sobre isso nas escolas, é, por exemplo, aquela criança que pega o transporte escolar. Nós temos crianças que saem de casa, às vezes, 5:30 da manhã, e essas crianças vêm em jejum para a escola. Muitas vezes isso acontece. Então, muitos professores dizem isso. Olha, Marisa, o aluno tal, ele chega na escola em jejum. Eu já ouvi diversas teorias. Já ouvi teorias que deve fazer jejum, que não deve fazer jejum. Esse jejum que tanto se fala hoje, eu vejo pessoas praticando isso. Como é isso para o aluno, para o estudante, para a criança? Qual é a tua posição nesse sentido? Para a criança não é benéfico. O jejum, hoje em dia, que a gente escuta muito, é um jejum relacionado à perda de gordura corporal ou à perda de peso, enfim, com fins de perda de peso. Esse jejum para perda de peso, dependendo da pessoa, funciona, dependendo não. Tudo, de novo, tem que ser relativo ao caso que a gente está falando. Para a criança não é legal, porque para a criança o carboidrato, que é pão, massa, macarrão, farinha de trigo integral, batata, esses alimentos que a gente sabe que dão energia, são a principal energia para o funcionamento do cérebro. Vou fazer mais uma vírgula aí para deixar uma curiosidade. Sabemos hoje que para tratamento de obesidade, uma dieta cetogênica, que é a dieta que tem 70% da sua composição baseada em gorduras, é muito boa, porém para a criança saudável, não. Para a criança que tem alguma desordem neurológica, ou para um idoso que tem Alzheimer, para uns casos específicos, essa dieta cetogênica pode se beneficiar. Mas para a criança saudável, não. A criança tem que comer e precisa ter carboidrato. A criança não faz dieta, a criança come adequadamente. Então, mesmo que ela tenha excesso de peso, mesmo que ela tenha dificuldade, a gente teria que ter alguma forma de fazer esse jejum ser encurtado. A criança dorme às 9, acorda às 6 da manhã e vai tomar café às 7:30, 8 horas. Não tem tanto problema, tá? Se esse café da manhã for bem adequado. Então, assim, para perda de peso, legal, o jejum funciona. Agora, para criança, não é indicado, não. Tá? Ok. Fernanda, o que a alimentação tem a ver com comportamento? Eu vou falar um pouquinho, assim, do que eu tenho visto, no que eu tenho observado, e também porque você sabe, né, você me acompanha, que eu me observo muito, eu cuido muito do meu comportamento. E eu percebo que alguns alimentos, eles alteram o meu humor, eles alteram, é lógico, o funcionamento do meu intestino. Então, assim, o que a alimentação tem a ver com o comportamento? Existem alguns alimentos que realmente podem alterar o comportamento? Sim, com certeza. Então, assim, para o seu caso, vamos só pensar que você percebe que determinado alimento te faz mal ou acaba te trazendo um mau humor ou uma agitação anormal, eu te diria que, na minha opinião, essa disfunção de funcionamento intestinal já está acontecendo, mesmo sem você perceber os sintomas clássicos que podem ser gases, estufamento ou então constipação.
Então, assim, Sim. a função neuronal deste intestino já está sendo acometida pela sua alimentação não adequada, certo? Vamos falar de uma criança. A gente tem que saber que, assim, esse comportamento alterado através da alimentação passa pelo intestino. A gente já disse, então, que a maior parte dos neurônios, a gente tem muitos milhões de neurônios no intestino, e a gente entende que alguns alimentos podem fazer a excitação desses neurônios. Uhum. Quando eu faço a excitação neuronal, eu tenho uma morte neuronal mais rápida, consequentemente, um funcionamento cerebral inadequado, ou então, ou menos adequado, não seria inadequado a palavra, certo? Menos adequado, porque eu tenho dificuldade deste neurônio funcionar da maneira correta. Ele vai funcionar mais agitado. E aí o que a gente percebe na criança é agitação. Que alimento que causa isso? Açúcar, principalmente. Carboidrato refinado, que geralmente a gente encontra em comida industrializada, bolacha recheada, salgadinho, esses alimentos empacotados que a gente chama, certo? E em especial a gente tem duas substâncias que a gente pode citar, que são importantes de se falar, que são o glutamato e o aspartame. Então, eu tenho lá o meu filho que é um pouco obeso, e eu vou começar a dar adoçante para ele, vou dar aspartame. E você vai, com certeza, se seu filho tiver até 10, 12 anos, você vai perceber uma diferença de comportamento dele, com certeza, porque o aspartame, junto com o glutamato, são os mais conhecidos excitantes neuronais. Esses excitantes neuronais fazem, então, com que o neurônio trabalhe dobrado e desordenado e acabe fazendo a morte neuronal. Então, eu tenho uma dificuldade ou uma perda de capacidade de cognição, uma perda de atenção, e também para aquelas crianças que têm talvez um déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho uns sintomas mais aparentes, entende? Então, mais exacerbados. Exacerbados, exatamente. Então, assim, aonde a gente acha glutamato, que não é uma coisa que a gente, como o açúcar, acha simples em casa, né? O glutamato, ele é um realçador de sabor, e geralmente ele está em alimento empacotado, industrializado empacotado. Principalmente salgadinho. Então, a criança... E aí tem uma curiosidade legal de se falar, ou de chamar atenção, é que quando o consumo do glutamato acontece muito em grande quantidade, as papilas gustativas da língua ficam tomadas por este sabor. É como se o glutamato fizesse o entupimento dessas papilas gustativas, tá? Para a gente entender melhor. Sim. E aí essa papila gustativa não consegue sentir mais nenhum outro tipo de sabor, a não ser aquele glutamato. Então, a partir do momento que meu filho come muito miojo, come muito salgadinho de pacote, come muita bolacha, esse tipo de coisa, ele vai ter dificuldade e vai ter uma séria predileção por esse tipo de alimento, porque ele não sente o sabor dos outros. Então, para ele não vai ser interessante. Entende? Fernanda, uma outra coisa que eu tenho ouvido muito na mídia, na net, né, que nas minhas pesquisas, eu gostaria que você citasse um pouquinho a diferença entre alimento e produto alimentício. Né? A gente tem ouvido se falar muito nisso. Sim. O que é um alimento, que é um produto alimentício? Sim. Então, assim, regra simples e básica, tá? Um produto alimentício vai ter pacote e vai ter mais de 3 ingredientes na sua lista de ingredientes, tá? Se eu tiver mais que 3 ingredientes numa lista de ingredientes daquilo que eu vou comprar, ele já é um produto alimentício. Produto alimentício é aquele alimento ou aquele produto que é geralmente industrializado e muito processado. O que acontece quando ele é muito processado? Eu perco nutrientes que são primordiais. Por exemplo, vamos fazer uma ideia da farinha de trigo, que é fácil da gente entender. Quando eu compro uma farinha de trigo normal, ela é branca, alvejada, que a gente diz, adicionada de ácido fólico, ferro e um monte de outras coisas. E se eu for comparar com uma farinha de trigo integral, que eu compro eventualmente de um produtor próximo, orgânico da minha região, eu tenho só o trigo macerado. Entendeu? Então, sim. E aí, nesse trigo macerado inteiro, eu tenho mais nutrientes, tenho fibra, tenho, de repente, a casca, tenho algumas outras coisas que são importantes para a minha alimentação.
Então, regra básica é assim, tem muitos ingredientes na minha lista de ingredientes, é um produto alimentício. Tem poucos ingredientes, tem um pacote e tem 2, 3 ingredientes, legal, pode consumir. Agora, não tem pacote, tem casca, melhor ainda. Aí é alimento mesmo, aí é aquilo que a gente pode ter medo, tá? Ok, obrigada. Então vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa fala. Eu quero dizer a vocês que vocês têm aí um link, né, para vocês acessarem. O pessoal do Encap colocou aí para vocês terem um material gratuito. Tem aí umas receitinhas muito gostosas da Fernanda que eu já testei. Podem ficar tranquilos que são receitas muito gostosas, né? Vamos lá. Exato. Fernanda, então vamos pensar na alimentação de um estudante. Se você puder falar, por exemplo, assim, uma criança menor, um estudante, né? Eu vejo assim, por exemplo, hoje os estudantes estão em casa, né? Estão dentro de casa. Eu tenho estudante em casa, você tem estudantes em casa, muitos de nós somos estudantes, eu sou estudante, eu faço minhas aulas online da minha pós-graduação, e o que a gente acaba fazendo? Toda horinha você está beliscando, você está comendo uma coisinha ou outra, né? Então, eu gostaria que você tentasse, assim, criança, adolescente, adulto, esse momento de pandemia aí, o que você tem para nos sugerir para essa questão da alimentação dos estudantes? Então, vamos pensar em faixas etárias, né? A criança até os 2 anos de idade, a gente considera estudante, né? Se ela vai para a escolinha, enfim, tem as atividades dela. É importante deixar bem claro que criança até 2 anos de idade não deve consumir açúcar de nenhuma forma, justamente por essa capacidade do açúcar ser excitante neuronal e acabar, de repente, trazendo alguma desordem nesse funcionamento neuronal lá para frente. E também por conta das comorbidades que esse açúcar pode trazer para essa vida da criança, diabetes, colesterol, triglicerídeos altos, esse tipo de doença que a criança pode vir a ter. Então, a criança até os 2 anos de idade deve comer fruta, verdura e a alimentação igual à da família. O que é a alimentação igual à da família? Claro que se a criança ainda é um bebê até 1 ano, ela pode comer a comida em pedaços e pegar com as mãos, que é o que a gente chama de BLW, ou ela pode consumir papinhas. Geralmente a gente pede para que isso seja feito em casa, por conta dos aditivos químicos que tem nas papinhas mais conhecidas aí que a gente tem para comprar pronta no mercado. E aí ela tem que comer fruta, verdura, vegetais, carnes, ovo, peixe, azeite de oliva, as coisas mais naturais possíveis. Farinha de trigo tipo macarrão, polenta, esse tipo de coisa a gente vai deixar para depois de 1 ano de idade, tá? Numa regra básica, certo? Tem alguns alimentos que a gente consegue introduzir antes. Muito que se questiona em relação à alergia, fazendo uma vírgula a mais aí na nossa conversa, quando que eu posso dar o ovo para a criança? A partir dos 6 meses, já dá o ovo inteiro para a criança comer, tá? Passamos então da criança de 2 anos até, 10 anos, tá? Essa criança vai ter que consumir, sim, carboidrato, bastante quantidade. Diferente de um adulto, ela não precisa se preocupar com a mistura de carboidratos, por exemplo, arroz, batata e macarrão no mesmo prato, porque a demanda de carboidrato dela é muito maior. Esta criança tem uma atividade, por mais que ela esteja em casa agora em tempo de pandemia, o gasto energético basal dela é muito maior. Porque a gente tem que pensar simplesmente que este corpo está sendo formado. E este corpo precisa de energia para ser formado, por mais que ele não gaste, aparentemente não gaste essa energia no dia a dia. Então, a alimentação, de novo, se conseguir ficar sem açúcar é muito bom, por conta dessa excitação neuronal e desse excesso de calorias aí que a gente não tem necessidade. Então, vou pensar assim, rapidinho num cardápiozinho, tá? De manhã ela pode tomar um suco, um chá, um café com leite sem açúcar, alguma coisa assim. Vai comer uma fruta e pode comer um pãozinho, se quiser. Aí, no meio da manhã vai comer fruta, se tiver fome ainda se der tempo, porque nessa pandemia até os meus estão acordando mais tarde, né? Meio-dia vai comer comida normal, arroz, feijão, batata, 3 tipos de legume, geralmente eu peço para as crianças colocarem no prato. O prato, quanto mais colorido, melhor, porque a gente sabe que quanto mais cor tem, mais nutriente diferente tem. Então, precisa ter, tá? Meio da tarde pode comer uma fruta, uma castanhinha, um amendoim,
alguma coisa que tenha uma gordurinha boa. Aí à noite vai jantar, pode jantar comida, ou então, que é o que a gente chama na região de comida de sal, né? Uhum. Ou então à noite, não, nós não fazemos comida de sal. Tudo bem, ok, não tem problema. Mas eu preciso que este café da noite, que se equivale ao jantar, tenha as mesmas quantidades de nutriente que tem o meu almoço. Então vai ter que ter micronutrientes. Por exemplo, eu posso fazer um ovo mexido com tomate e cenoura ralada e vou colocar em cima de um pãozinho integral. E tá legal, e minha criança toma um chazinho, porque daí, a partir das 5 da tarde, eu não vou dar café para ela, por exemplo, que é um excitante, né? Eu não vou deixar, não quero que essa criança fique acordada. E aí, à noite, se for necessário, ela pode tomar mais um chá, comer mais uma fruta, alguma coisa assim, tá? Aí vamos pensar, então, num adolescente e até num adulto, que praticamente podem ter a mesma alimentação. No nosso caso de adultos, a gente percebe já, porque a gente já começa a perceber os nossos sintomas, que quando a gente consome muito carboidrato, principalmente muito carboidrato refinado, a gente fica mais letárgico, a gente fica mais devagar, dá mais sono, pesa mais o estômago e a gente acaba ficando mais lento para conseguir aprender. Então, a ideia é refeições leves. Só que aí, mais uma vírgula, se eu falo refeições leves agora, que começou a esfriar, o povo vai dizer, meu Deus, mas como é que eu vou comer salada? Mas não precisa comer salada. Refeição leve não quer dizer salada. Eu posso comer um caldinho, uma sopinha simples, sempre pensando nessa não combinação de carboidratos. Por exemplo, se eu for colocar numa canja arroz, eu não vou colocar batata, que faz parte do mesmo grupo, mas eu posso colocar cenoura, eu posso colocar chuchu, eu posso colocar abobrinha, arroz e frango, tá? Eu vou fazer uma sopa de feijão, então eu faço o feijão batido e aí vou colocar lá cenoura, beterraba, tudo que eu tenho em casa, espinafre, tudo mais, uma carninha e acabou. Não precisa mais do que isso. Então, as refeições principais dessa forma, não exagerar nessa idade de adolescente e adulto, aí nos doces, preferir fruta, ou de repente até uma fruta seca, que pode matar a vontade desse doce e acabar um pouco com essa ansiedade. E também é importante para essa ansiedade, para a gente conseguir diminuir um pouquinho o ritmo, os alimentos que eu preciso mastigar bastante. Então, são alimentos que fazem o creque-creque, que são crocantes. Um grão de bico assado, acho que até uma receita dessas que está lá no nosso material que é bem legal. Gostoso, é bom, dá para fazer doce, dá para fazer salgado, isso. Dá para fazer no final de semana, sabe? Muito gostoso. Então são coisas assim que a gente tem que procurar fazer para conseguir driblar esse tempo aí que ao mesmo tempo a gente tem um ócio para quem consegue ficar em casa ou trabalhar de casa, mas também a gente tem uma ansiedade muito grande, né? É contraditório e é difícil para a gente lidar com esses sintomas todos, né? Exatamente. E aí, lembrando sempre que um chazinho antes de dormir é bem visto e é muito bom, tá? Um chazinho mais calmante, tá? Eu tenho falado muito para as mães, um cuidado com os adolescentes é justamente os alimentos prontos e processados, porque eles ficam muitas vezes em frente às telas, sentados ou deitados, e comendo esses alimentos prontos, porque é muito comum eles acharem que comida é o que vem empacotado. No pacote. Né? No pacote. Então, esse é um cuidado que eu falo sempre, porque às vezes acontece que eles passam o dia todo lambiscando, porém o dia todo comendo esses alimentos. Então, isso é uma coisa que me ocorreu da gente pensar. Fernanda, então, assim, uma queixa muito grande dos pais, as professoras que trabalham em creches falam isso, as professoras das escolas falam isso, e os pais queixam, meu filho não aceita os alimentos saudáveis. Ou então eles me dizem assim, quando meu filho era menor, ele até comia um pouco melhor, mas hoje ele não quer comer alimentos saudáveis, ele não quer frutas, não quer verduras, ele não quer. Eu já cheguei a ter mães que me dizem que o filho ou só come pão de queijo, ou só arroz, ou só panqueca, né? O pão com ketchup, que já me aconteceu aqui. Sim, pão com ketchup e maionese, né? Depois, se você puder dar uma pinceladinha nessa questão ketchup e maionese, né? Sim. O que tem de bom e de ruim aí, mas é importante. Sim. O que você, como uma pessoa que eu conheço
da sua prática nisso, né, como consultora alimentar e também nutricionista, o que você sugere para as mães que estão nos ouvindo? E se você puder aqui, nesse momento, dar uma pinceladinha no transtorno do espectro do autismo, que a gente sabe que eles são muito seletivos na alimentação, e nós já tínhamos falado sobre isso, né, o quanto essas crianças têm a seletividade alimentar. Exato. Inclusive, e talvez uma das coisas seja, e talvez não, é também a textura de alguns alimentos. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho assim sobre isso, como é que a gente pode melhorar isso, incrementar e ajudar essas mães e até as crianças, os estudantes a se alimentarem melhor? Tá. A primeira coisa que eu preciso dizer, assim, que é para a gente deixar claro, é que, assim, a introdução alimentar começa aos 6 meses de idade. Ela nunca termina, porque a gente nunca para de experimentar e de colocar alimentos novos na nossa vida, mesmo que a gente tenha 30, 40 ou 50 anos, tá? Então, sempre é momento e sempre é hora ainda da gente conseguir mudar esse hábito alimentar que essa pessoa venha ter, seja adulto ou criança. Então, assim, no transtorno do espectro autista, a gente sabe que a criança é muito seletiva e que ela não gosta de mudanças. Porém, o que eu tenho para falar para essa mãe que tem o filho em casa com essa necessidade e a mãe que tem um filho completamente diferente é: não desistam. A segunda coisa é: incluam os seus filhos em toda a rotina, por mais difícil que possa parecer. E assim, eu preciso mostrar para o meu filho que o que eu como é igual ao dele. A criança, quando bebê, aprende a falar por espelho, né? Por observar os pais, por experiência. A criança aprende por imitação, aprende por olhar o que o pai e a mãe estão fazendo, tanto que a gente vê muito assim, que o que a gente fala em casa, a criança repete na rua, na escola, ou os gestos que a gente tem. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir todo mundo nesta rotina alimentar. Não adianta eu querer que meu filho coma fruta, verdura, legume, porque eu sei que é saudável, se eu não como. Então, assim, se dentro da minha casa tem uma laranja e 3 pacotes de salgadinho, o mais importante é o pacote de salgadinho. Então, eu tenho que ter como preferência e como principal alimentação comida de verdade. A partir da minha alimentação, eu vou conseguir fazer com que esta criança, meu filho, sobrinho, neto, consiga comer melhor. E aí, falando do autista, é deixar a criança colocar a mão na comida. Eles precisam experimentar. Eles precisam colocar a mão, sentir textura. Eles precisam saber o que é aquilo. Quando a gente fala para um bebê de 6 meses, olha que bonitinho, você está comendo banana, a gente só não está brincando com a criança. A gente, de uma maneira ou de outra, está educando ele ou explicando para ele que aquilo é uma banana e que aquilo é de comer, né? Então, para o autista e para a criança que não tem desordem neurológica, é a mesma coisa. Eu posso explicar para ele que a comida não vem do pacotinho, que o leite vem da vaquinha e não vem da caixinha. Que o meu alimento eu faço em casa, que aquela abóbora bonita vira um purê laranja. Então, eu posso colocar, fazer de forma didática este aprendizado. E a criança, por si só, que não tem nenhuma desordem neurológica, se interessa por mexer nas coisas, por saber, e deixar as coisas também à mostra. Eu não posso querer que meu filho coma melão se eu não tenho um melão cortado para ele comer. Ele não vai comer. E também não posso querer que ele deixe de comer bolacha recheada se ele não tem capacidade de ir sozinho no mercado comprar, e quem compra sou eu. Então, eu preciso comprar e ter em casa alimentos que eu quero que ele consuma. Ele não tem a habilidade para ir lá escolher o que ele come. Quem escolhe sou eu, e quem determina o que vai ter na casa sou eu. E a partir deste momento, a gente inclui esta criança e coloca ele no meio dessa produção, ou, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando mesmo em casa, home office, está difícil. Então, marque um dia. Filho, o que você quer fazer? Eu quero fazer pão de queijo. Vamos fazer um pão de queijo cor-de-rosa? Vamos fazer um pão de queijo cor-de-rosa. E aí, vamos para a internet. Ou então, vamos começar a pensar. Se eu pegar beterraba e colocar um pouquinho ralada lá no pão de queijo, o suco da beterraba no meu polvilho para fazer o pão de queijo, será que fica cor-de-rosa? Vamos fazer experimentação. Muito, tá? Até na escolinha que os meus filhos vão, a professora mandou para nós uma receitinha de massinha
A coisa mais linda do mundo, eles botando a mão, eles gostam de fazer isso, eles gostam de participar e de fazer essas experiências. Sim, verdade. Então, se eu puder incluí-los neste momento, eu consigo, com certeza, alguma melhora. Claro que a gente precisa dizer que tem crianças que são mais resistentes e crianças que são mais maleáveis. E aí a gente entra, talvez, com as crianças que têm o transtorno do espectro autista, que elas têm essa dificuldade de aceitar novas cores, ou novas texturas, ou novos alimentos, né, de uma maneira geral. Incluir eles também na compra. Agora a gente não pode muito, né, levar as crianças no mercado. É verdade. Mas assim, ó, a mamãe vai lá comprar uma abobrinha. Que cor você acha que tem a abobrinha? É verde, é amarela? Ó, filho, esta é a abobrinha. Ela é verde, você acertou, você errou. O que nós vamos fazer com ela? Ah, nós vamos fazer um chips de abobrinha no forno. Ah, nós vamos colocar ela ralada dentro do bolo. Nós vamos, sabe? Então, assim, usar um pouco a criatividade, e se eu não tenho tempo, eu vou programar com ele. E vou criar uma expectativa nele de que aquela minha receita vá fazer um bolo, ou vai fazer hoje é o Joãozinho que vai fazer o jantar. O que você quer fazer? Ah, eu quero fazer a abobrinha. Vai lá e faz a abobrinha com a criança, e aí a gente cria momentos. A partir daí também, que eu acho importante a gente falar, é que criam-se memórias afetivas. Isso. O alimento tem essa capacidade de nos trazer lembranças boas através do seu sabor, ou ruins. Exatamente. Então, assim, a minha alimentação tem que ser num momento gostoso, não é um momento de brincadeira, com certeza, mas é um momento em que todos sentam à mesa. A gente tem bastante, eu recebo bastante pais de crianças recém-feitas a introdução alimentar, 6, 8 meses, que simplesmente não querem mais comer. Mas aí a gente vai fazer uma análise e vai perguntar como que é o dia a dia, os pais não sentam com a criança para comer no mesmo horário. Exatamente. Então, é muito importante a gente fazer com que isso seja um ritual e que esse ritual seja respeitado. Então, todos sentam à mesa, a TV de preferência não está ligada, todo mundo vai se concentrar naquilo que vai comer, e a gente vai comer, bater papo, vai ensinar o filho a mexer no talher, vai, enfim, fazer com que aquilo seja agradável. E a memória afetiva traz-se destes sabores, desses momentos agradáveis, que a gente tem a ligação sináptica lá no cérebro, que consegue fazer esta colocação desta memória lá na caixinha do importante, né? Ele coloca lá para nós. E aí a gente tem isso como referência, e também aquelas refeições de família, de ocasiões especiais, onde se junta todo mundo, onde todo mundo vai para a cozinha, onde se tem uma comida especial da família, de recordação. Exatamente. Enfim, desse tipo de situação. Então, a comida tem o poder de ser afetivo. Tanto que, fazendo mais uma vírgula aí na nossa conversa, eu tenho desordens nutricionais relacionadas a sintomas. Então, quando eu estou mais depressivo, ou quando eu tenho uma síndrome de pré-menstrual, eu vou preferir alimentos que me tragam conforto. Geralmente tem carboidrato simples, geralmente tem açúcar, por conta da liberação de hormônios, enfim. Então, tem todo esse aspecto para a gente levar em consideração, tá? Mas criar um ambiente e envolver a criança neste meio é muito importante e é muito legal. Vou te dar só uma ideia da minha família, né? A gente tenta com as crianças, meus filhos são pequenos, mas a gente tenta colocar eles também para fazer junto, eles gostam de mexer, enfim. E eu tenho a lembrança do meu sobrinho. O meu sobrinho tem 18 anos já, quase. Quando ele era pequenininho, ele dizia que ele gostava de comida japonesa. Mas ele não gostava de ir no restaurante. Ele gostava de fazer em casa. Sim. Porque fazer em casa envolvia todo mundo. Porque fazer em casa, todo mundo ajudava. Fazer em casa era legal, todo mundo se mobilizava, tinha cheiro, tinha textura, tinha tudo isso envolvido, e isso criou na cabeça dele, com certeza, uma memória afetiva. Eu lembro da minha avó fazendo comida, enfim, isso tudo tem a ver, e a gente acaba tendo predileções por esses alimentos depois na idade adulta, né? Porque cria essa memória. Então, eu digo que isso tem tudo a ver com a aprendizagem, Fernanda. Tudo. Tudo a ver, porque eu digo assim, que os rituais que a gente cria em torno desta preparação do alimento, né? A espera, a expectativa do alimento ficar pronto, e depois, o melhor de tudo, comer em família. Exato. E uma das coisas que a gente vê, que você citou aí, que é importante que a gente
fale isso para os pais e que os professores falem muito isso, que a gente fale isso nas redes sociais, é justamente que a hora da refeição seja uma hora que a gente desligue os aparelhos, seja televisão, seja celular, porque o próprio intestino, não é, Fernanda? Ele tem que entender que está comendo. Exatamente. Tem que entender que está comendo, né? Tem que estar concentrado naquela minha ação. Exatamente. Assim, a digestão começa a acontecer a partir do momento que eu olho o alimento e eu sinto o cheiro. A minha fabricação de saliva começa a acontecer a partir deste momento. E a digestão acontece a hora que eu coloco o alimento na boca. Exatamente. Então, é isso que eu vejo muito, assim, que eu preciso entender, eu preciso sentir o sabor, eu preciso dar ao meu cérebro esse foco de atenção. E isso é que vai me dar o degustar esses alimentos. Eu sempre, quem já me ouviu falar nas minhas palestras, eu falo sempre disso, na memória que a gente tem da infância, e quase que 100% das pessoas que me respondem quando eu pergunto qual é a memória que você tem da sua infância, a memória vem vinculada aos alimentos. Eu me lembro do pão da minha avó assando no forno, lá fora, não sei o quê. Eu me lembro do risoto, eu me lembro da macarronada, eu me lembro... essas memórias são muito ligadas realmente à alimentação. E aí eu digo isso para os pais, eu tenho dito isso, Fernanda, porque agora os pais em casa, muito preocupados em que os filhos aprendam, em que os filhos façam, né, as tarefas, eu digo que uma receita, ela trabalha leitura, escrita, raciocínio lógico, cálculo, tudo isso é trabalhado ali. Então, às vezes... Você fazer uma coisa dessa em casa, além de você estar trabalhando com a aprendizagem propriamente dita, você está trabalhando todos esses rituais em torno da mesa, da alimentação, que são rituais familiares, e que a gente perdeu isso pelo fato da gente ter ido trabalhar fora, a mulher ter saído para o mercado de trabalho. Então, vamos aproveitar, né? Retomar. Principalmente agora aí com essa pandemia, eu sei que não está sendo fácil, nós aqui, a maioria, quase que, vamos dizer, 100% de nós estamos trabalhando ainda, mas quem está em casa ou nos finais de semana, se você puder, prepare. Criar um ritual, né? Sim. E assim, pensar assim, Claro. E como tu disse, cria expectativa, a criança tem que esperar o dia que vai fazer a receita com a mãe ou com o pai, enfim, com o familiar. A criança vai criar a responsabilidade de servir o almoço aquele dia, ou de servir o lanche. Independência, autonomia. Independência. É que nem você disse, o cálculo. E eu crio, com certeza, uma memória afetiva relacionado a este aprendizado, como você disse do exemplo do bolo, muito mais importante do que eu vou aprender o cálculo de soma ou de multiplicação no meu livro. Aquilo vai ficar muito mais impactado e vai ser muito mais um raciocínio lógico para essa criança do que o que eu vou aprender no livro lendo ou tentando praticar os exercícios, né? Então, é importante mesmo. Bom, Fernanda, e agora sim, o que você diz, por exemplo, o que uma criança não deveria comer? Se você tivesse que citar alguns alimentos assim que você diria, o que as crianças não devem comer, ou o que elas podem comer? Disparado é o açúcar. Disparado, assim, a minha primeira escolha, sem dúvida, é o açúcar. Porque, assim, o açúcar, além de ser excitante neuronal, ele causa uma certa dependência da criança, né? Então, assim, a gente consegue ver que as crianças que consomem muito açúcar são muito ligadas ao açúcar. Sim. E a gente sabe que com o passar do tempo, vamos dizer assim, na juventude ou na idade adulta, lá nos 30 anos, a gente recebe, eu pelo menos recebo aqui, muito adulto com problemas de colesterol alto, triglicerídeo, glicemia alterada, mesmo diabetes e tal, relacionados ao consumo exacerbado ou muito aumentado de açúcar. Seja o açúcar adicionado, aquele que a gente coloca no café para adoçar, no chá, enfim, na bebida ou em qualquer outra coisa, ou então seja no açúcar escondido. Por isso que a gente entra lá de novo naquele assunto que a gente falou há um tempo atrás, dos alimentos processados. Esses alimentos processados, se você for olhar nos rótulos, eu tenho 3 ou 4 tipos de açúcar no mesmo alimento, e esse alimento é lá uma bolacha salgada integral, entende? Então, assim, ele está sendo vendido como se fosse um alimento muito bom, mas ali eu tenho 4 tipos de açúcar que vão me fazer mal e vão fazer aquele meu indivíduo que tem
triglicerídeo alto, só aumentar os triglicerídeos. Sim, sim. Entende? Então, assim, disparado seria o açúcar. Eu, Fernanda, adoraria criar uma lei ou alguma coisa que proibisse açúcar dentro de escola, né? Mas não posso, porque eu também entendo que existem relações culturais, né, com esse ingrediente. Eu também não posso querer que todo mundo seja igual a mim. Sim. Mas, quanto menor for o consumo, melhor, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernanda, que é bem pontual, né, aí do açúcar. Tem diferença melado, açúcar mascavo, açúcar branco? Tem diferença de nutrientes? Por exemplo, assim, eu posso para o meu filho dar um alimento com melado? O que você me diz aí? Eu vou te dizer assim, ó, que tudo é açúcar, tá? Se eu for esperar pegar nutrientes do açúcar que eu uso na alimentação do meu filho para que aquele nutriente seja bem utilizado, tá errado. Não é esse o pensamento que eu tenho que ter. O nutriente principal da alimentação do meu filho tem que ser comida de verdade. Qual é o melhor açúcar que eu devo usar? Nenhum. Segunda opção seria, na minha opinião, o demerara. Porque é um açúcar menos industrializado, menos refinado. Ele tem um pouquinho mais de nutriente. Ele é um açúcar, assim, que talvez, dentre todos, seja o menos pior, tá? Mas, disparado, se eu conseguir diminuir o paladar doce de todo mundo, seja meu adulto ou do meu filho, melhor. A diferença dos açúcares é assim. O açúcar demerara é o primeiro açúcar da moagem da cana que eu tiro. O melado e o açúcar mascavo é o melado seco. Ele é da cauda. Exatamente, ele é da cauda do melado, tá? E o açúcar refinado é o açúcar que é branqueado, que tem aditivo químico para ter aquela cor branca. E, além disso, ele é muito triturado para ficar fininho e branco. E, antigamente, vendável, né? Sim. E aí, por conta disso, nesse processo, ele acaba perdendo todos os nutrientes que o demerara ainda consegue reter um pouco, tá? Tá. Eu vi uma pesquisa do Dr. Carlos Alexandre Fett, em que ele coloca o quanto o refrigerante é prejudicial. E ele até coloca assim... Em 250 ml de refrigerante, você tem quase que 10 colheres de açúcar. Então, isso me chamou a atenção, porque culturalmente, e a gente observa isso, as pessoas juntam, então, alimentos processados, prontos, principalmente as nossas crianças e adolescentes, e um copo ou uma garrafa de 600 ml de refrigerante, né? E isso passa a ser o alimento deles. Então, isso é realmente um fato? O refrigerante, ele tem tanto açúcar assim? Ele é tão prejudicial assim? Tem, e assim, ele não é tão prejudicial assim somente pela quantidade de açúcar que ele tem, mas pela quantidade de substâncias além do açúcar que ele tem. O refrigerante de cola, que é o que a gente mais conhece, que é a Coca-Cola, enfim, é o refrigerante que tem das substâncias mais cancerígenas do mundo, que é o corante caramelo 4. Este corante é o que dá a cor à Coca-Cola, e este corante é cancerígeno. Bem como o resíduo da minha panela de alumínio também é cancerígena. Então, o que eu tenho que entender é que, assim, se eu for juntar tudo, por exemplo, um alimento ultraprocessado, mais a batata frita, que é a casquinha dourada, com a acroleína do óleo que esquentou demais e fumaciou, mais a coca que tem o corante caramelo 4, isso tudo vai ser muito cancerígeno. Sim, o refrigerante é um veneno. Porém, o que a gente tem que pensar existem situações e existem pessoas que gostam de consumir. Então, assim, que o consumo seja o menor possível, tá? Tentar, então, pelo menos, eu vou consumir hoje Coca-Cola, então eu não vou consumir a minha sobremesa, né? Eu vou fazer algum balanceamento. E para a criança, quanto menos a criança consumir refrigerante, melhor, por conta da quantidade de açúcar que existe e por conta dessa quantidade de substâncias, aquelas 1000 substâncias que tem com números, né, que são os códigos, de tão grande que são os nomes, eles colocam os códigos para a gente, leigo, não conseguir entender. Aquilo lá é péssimo e vai, com certeza, fazer quase que uma intoxicação na criança. Não deve consumir. Então, tá bom. E vamos lá. Como a gente pode iniciar uma mudança nesse século XXI, com tudo que a gente vê, assim, que eu vejo, assim, os alimentos hoje
a pessoa que vende o alimento, ela já tem na mídia aí, já alguém pensou, alguém já fez esse marketing para a venda desse alimento. Esse alimento vem com cheiro, ele vem com sabor, ele vem com um aspecto muito bom. Como é que nós vamos, por exemplo, poder competir com a cenoura, a beterraba, com esses alimentos tão sedutores, né? Como é que a gente pode imitar isso? A gente precisa deixá-los tão atraente como esses empacotados, né? Porque, assim, geralmente tem um desenho que a criança gosta, alguma referência, assim, que a criança vai preferir aquele que tem do personagem que ele gosta. Mas, assim, eu preciso entender primeiro, né, que eu gostaria de deixar bem dito que, assim, existem situações para tudo. A criança pode comer um chocolate, ela pode, desde que ela seja saudável, ela pode consumir um bolo, ela pode consumir, sei lá, batata frita, ela pode consumir um pouco, mas que isso seja exceção. A regra dentro de casa tem que acontecer para a casa inteira. Não adianta que eu queira que o meu filho obeso tenha uma alimentação baseada em legumes, sendo que ele olha para o meu prato, eu tenho carne e arroz. Tá? Então, assim, a mudança tem que ser da família inteira, partindo do princípio que todo mundo vai sentar junto e vai resgatar aqueles valores que a gente tinha antigamente. Tudo aquilo que é da avó, agora eu costumo dizer também, é o mais importante, é o mais saudável a se fazer. Então, tudo que eu trago lá do que eu tinha, daqueles meus hábitos antigos, é o mais indicado para eu fazer hoje. Então, todo mundo vai sentar junto à mesa. Se possível, eu vou envolver o meu filho nas compras. Se ele tiver idade, ele vai me ajudar a escrever a lista, já que agora na pandemia eu não posso ir até o mercado com ele. Ele vai dizer o que ele quer comer. A gente vai pesquisar junto na internet. Eu vou usar a tela a meu favor. Em favor das telas, né? Então, eu vou colocar lá o que comer saudável. O que você quer comer? Eu quero comer alguma coisa azul. Vou lá, aqui eu faço o azul. E vou procurar alguma coisa que chame a atenção dessa criança e vou envolvê-lo nesse processo. Vou organizar a semana e o cardápio. O que você quer comer, Joãozinho, na segunda-feira? E na terça? E na quarta? Os meus filhos iam dizer assim, macarrão, 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 macarrão. Mas aí a gente disse assim, não, macarrão já foi ontem. O que você vai comer hoje? Hoje pode ser arroz? Pode. Amanhã pode ser batata? Pode. Assim a gente vai indo, tá? E além disso, como eu disse antes, a introdução alimentar acontece desde os 6 meses até o fim da vida da pessoa. Sim. Se eu conseguir mudar o padrão de compra de mercado da minha casa, eu consigo deixar mais disponível para o meu filho os alimentos que eu quero que ele consuma. Então, pensar em colocar lá uma cestinha com frutas, né, e deixar ao alcance da criança para que a gente também estimule a autonomia, para que ele diga para a gente, estou com fome, e vai lá e vai pegar uma maçã, vai pegar uma banana, vai tentar descascar, vai tentar se alimentar daquilo que ele está vendo. Eu posso ter em casa alimentos não saudáveis? Pode, não é o ideal. O ideal é que quando a gente vai consumir, a gente vai lá, compra, consome, consumiu, não consumiu, acabou, não tem mais. O que eu tenho em casa é alimento de verdade. Se eu tiver em casa, eu vou colocar até longe dos meus olhos, né? Dos olhos do adulto, porque senão a gente vai lembrar e vai acabar querendo comer. Então eu coloco longe dos meus olhos, levo para outro lugar, tiro da vista e deixo à vista aquilo que eu quero consumir mais vezes. E se programar durante a semana é muito importante. Se eu conseguir sentar e colocar o que eu vou comer cada dia ou o que eu preciso de alimentos para aquela semana funcionar bem nas minhas refeições, já é um bom começo, né? E fazer de novo a inclusão da criança nas receitas, né? Colocar eles para picar. Existe eu tentei pesquisar e não consegui achar. Existe uma faca que a gente compra principalmente na internet, eu não consegui achar aqui na cidade. É uma faca grande, se eu não me engano, para cortar folhas. Não sei se você já viu, que ela é plástica. E ela tem uma serrinha que não tem fio. Mas a criança consegue cortar junto sem se machucar, né? É muito mais seguro. Então, olha que fantástico. Colocar a criança... pega uma faca daquela, ou então pego, sei lá, uma faquinha sem ponta, e vou colocando ele junto ali para ajudar, para descascar, para ver como é que é, para lavar o alimento, para estar participando junto, tá? Então, a minha dica é, se organize, coloque e inclua a criança nessa organização. Então, eu vou pegar um pouquinho para puxar a brasa aqui para o meu assado, né?
Eu digo sempre que os pais podem ter isso visualmente claro. Quando você constrói isso num programinha, coloca lá uma rotina adequada, colocando, por exemplo, visualmente claro, é mais fácil para a criança entender e conseguir, vamos dizer assim, organizar isso mentalmente. Então, isso já é uma dica bem legal. Mas, Fernanda, agora nós temos, assim, alguns comentários e algumas perguntas que eu acho que, de repente, a gente poderia responder. Tá. Nós temos um aqui que é da Vandineia, eu vou colocar aí na tela. Ela é psicóloga e eu tenho acompanhado muito as lives da Vandineia. Ela é uma psicóloga que eu gosto muito, ela também já tem, né, foi uma psicóloga hospitalar também, você deve conhecê-la. Sim, ela é minha vizinha, também. Inclusive. Olha aí, então. Ela colocou, e eu achei muito pertinente o que ela coloca aqui, porque é uma pessoa que sabe muito bem a importância que tem essas rotinas. Então, eu gostaria de colocar esse comentário aí, porque é realmente aquilo que você acabou de falar e que eu também falei, a importância, então, que tem essas memórias afetivas que você havia falado aí. Exatamente. E nós temos uma pergunta que nos vem da Irlanda. Como auxiliar crianças autistas na alimentação? Então, basicamente da mesma forma que a gente vai auxiliar a criança não autista. A gente vai colocar essa criança junto para fazer as coisas. Eu entendo que a criança autista tem essa resistência a se comprometer ou a conseguir se focar nessa tarefa, mas é importante que eu coloque ela junto para que ela comece a entender qual é a importância daquilo para a família. O exemplo, mais uma vez, é o mais importante também. Eu preciso ter em casa pessoas que comam bem e que sejam, partilhem da mesma mesa, né? Deste mesmo cenário de alimentação dessa minha criança. Então, eu conseguindo colocar no meu prato e ter disponível para essa criança alimentos de verdade, eu vou com certeza, com toda certeza, melhorar muito o comportamento dessa criança. Muito, tá? Dando nutriente adequado e retirando aqueles que a gente não precisa, tá? Outra situação essa criança com o transtorno do espectro autista, ela tem, além dessa dificuldade de aceitar novas mudanças, uma dificuldade de sentir sabores. Então, quanto mais natural for esse meu tempero e essa comida for mais visualmente atraente para os olhos e também saborosa, com cheiro bom, mais eu vou conseguir atrair a atenção do meu filho, da criança, para que ela coma aquilo que eu estou servindo, aquilo que eu quero que ela consuma, tá? Então, é basicamente a mesma forma, mas talvez tenha que ter um pouco mais de persistência para que isso funcione. Sim. Tá? E também, Fernanda, eu acho importante ter um acompanhamento profissional. Porque também, quando a gente fala de uma criança com transtorno do espectro do autismo, a gente tem que ver qual é a sensibilidade sensorial que ela tem. Porque, às vezes, esse alimento que para nós não causa nenhum tipo de sensação ou causa uma sensação prazerosa, pode não ser isso para criança com autismo, para pessoa com autismo. Sim. Então, por exemplo, alimentos empanados é um alimento de difícil aceitação para criança com transtorno do espectro autista, justamente pela textura que tem esse alimento. Alimentos muito quentes, muito frios, gelados. Então, é importante ter um acompanhamento profissional para que esse profissional possa avaliar isso. Mas quem é mãe e quem é pai que estão nos ouvindo aqui, o que essas pessoas precisam fazer? Pai e mãe, eles conhecem muito bem os seus filhos. Eu sempre falo que não existe formação para ser pai e ser mãe, não existe mestrado, doutorado para sensibilidade de pai e de mãe, né? Então, quando a mãe diz assim, meu filho não gosta de determinado alimento, ou ele não aceita determinado alimento, talvez a gente possa pôr esse alimento em alguma outra receita. Que ele gosta. Exatamente. Vamos pensar assim. A textura, por exemplo, a textura da cenoura crua, meu filho não gosta, mas ele pode comer um bolo de cenoura. Pode. Então, por isso a importância de ter um acompanhamento profissional.
Mas, Marisa, veja, eu não consigo ter uma nutricionista que eu vou... Hoje existem programas nas secretarias de saúde que eu tenho certeza que podem auxiliar os pais nesse sentido. Então, é muito importante esse acompanhamento profissional. Quem é esse profissional? Então, eu conheço o seu trabalho, Fernanda, a gente já trabalhou junto com crianças com transtorno do espectro do autismo, mas vejam, às vezes, até um creme dental que a mãe troque, a criança rejeita. Um creme dental, eu já tive essa experiência da criança, a mãe sempre usar um creme dental infantil e de repente a mãe trocou e esse gosto, essa textura, a criança fez o quê? Exatamente, ela passou a não querer escovar os dentes porque ela fez uma ligação de que esse creme dental, que era um creme dental para ela muito forte, estava atrelado à escovação de dentes, então ela parou de escovar os dentes. Então, isso é muito importante que se saiba quem é e como fazer. E nada melhor que a mãe ou o cuidador próximo para junto, exatamente. Mas uma coisa que você falou, Fernanda, que eu acho bem importante, é não desistir, procurar, não tentar compensar com outros alimentos, porque às vezes é isso que acontece. Não é só mãe de criança autista, não, tá? Qualquer mãe. O meu filho não quer comer, então eu vou fazer isso. E uma das coisas que eu vejo muito, Fernanda, é a mamadeira. Né? A gente não acabou não falando, mas assim, mamadeira. Eu vejo que as mães têm essa preocupação. Meu filho não almoçou, então eu vou dar uma mamadeira. Eu vejo essa situação é uma situação bastante complicada. Como é que fica? Meu filho não comeu. Eu dou mamadeira, não dou mamadeira? Até quando que eu dou mamadeira? É bem comum, né? E assim, o que eu costumo passar para os meus pacientes é o seguinte: até 1 ano de idade, o leite, sendo fórmula infantil ou leite materno, é essencial para o crescimento da criança, é para a nutrição. A partir de 1 ano de idade, esse leite torna-se substituível, vamos colocar assim, tá? Claro que um leite materno, se essa mãe conseguir amamentar até os 2 anos de idade, ou mais, é o ideal e seria muito bonito se todas conseguissem, mas não é tão possível assim, né? Então, a gente sabe que uma alimentação adequada consegue suprir essa necessidade a partir somente do 1 ano de idade. Antes disso, não, o leite é essencial. Então, para esta mãe que o filho está em introdução alimentar, o que eu indico que ela faça? Ela vai oferecer a papinha, a sopinha, o que quer que seja a refeição da hora que ela vai dar, junto com todo mundo sentado à mesa, aquele mesmo esquema, né? Todo mundo vai sentar, vai servir o seu prato, vai todo mundo comer e essa mãe vai auxiliar o filho ou vai dar na mão dele, enfim, ela que vai escolher o método que ela vai usar para alimentar. Terminou de comer, essa criança não quer mais, ela não quis comer, você achou que ela não comeu o suficiente, nós vamos desassociar a atividade. Nós vamos tirar essa criança da mesa como se tudo estivesse muito bem, vamos colocar ela para brincar, vamos colocar ela para descansar, vamos colocar ela assistir TV, não sei o que essa mãe vai fazer, mas eu vou colocar ela por 10 minutos para fazer outra atividade longe da mesa. E somente depois disso é que eu vou oferecer o seio ou então a mamadeira, tá? Para quê? Para que essa criança entenda que não existe associação. Porque senão eu vou negar e vou querer mamar, porque eu sei que se eu negar, eu vou conseguir a mamadeira ou então o peito para poder me alimentar. Então, eu acabo fazendo essa desassociação da atividade, tá? A criança, depois de 1 ano de idade, não, na minha singela opinião, não tem por que complementar com leite, tá? Não precisa. A não ser que essa mãe queira muito, o que acontece muito que a criança de 1 ano até os 2 anos, ela come durante o dia e ainda mama antes de dormir, mama a hora que acorda, isso faz parte de uma refeição normal, ok. Mas dar para complementar aquela alimentação, eu, Fernanda, não oriento, acho que não tem necessidade. O leite pode atrapalhar, os nutrientes do leite podem atrapalhar os outros nutrientes para serem absorvidos, então a gente prefere não juntar nesta fase, que a gente precisa desse aporte maior de nutriente, leite ou derivados nessas refeições principais, então eu prefiro não usar, tá? Como associação, assim.
Eu vejo que esse leite, às vezes, ele vem muito mais como vício do sugar do que realmente fome, não seria fome, né? Então, às vezes, diminui essa quantidade na mamadeira. Eu brinco sempre, eu tenho 2 filhos com hiperatividade, né? E retirar a mamadeira, como eu fiz? Eu fui diminuindo a quantidade de leite na mamadeira. Exatamente. Se você der 300 ml, vai mamar os 300 ml. Então, você reduz. A criança não tem noção de que lá tem 300 ml. Você vai diminuindo, né, Fernanda? Exatamente. E fora que, assim, eu tenho que pensar que o leite, por mais cheio de nutrientes que ele seja, ele está ocupando espaço de outros alimentos que têm mais nutrientes. Exatamente. Ou diferente daquilo que eu preciso, né? E é um alento para a mãe ver aquele líquido sendo ingerido. Você vai dizer, nossa, meu filho está super bem alimentado, mas talvez eu possa dar outras coisas para ele comer, além do leite, né? Que sejam mais interessantes ainda. Eu acho que ele está de barriga cheia e não alimentado. Né? Exatamente, isso mesmo. Eu me queixei uma vez para o pediatra do meu filho mais velho que meu filho não queria comer. Ele devia ter 1 ano e pouco. E o pediatra me perguntou quanto que ele mamava de leite por dia. Quando eu falei, ele falou assim, olha, nem eu ia querer comer com toda essa quantidade de leite. Exatamente. Fernanda, nós temos um depoimento de uma pessoa que eu conheço bastante, que é a Silvia, né? A professora Silvia. É uma guerreira aí. E eu vou colocar o depoimento dela aqui, porque eu achei muito interessante, né? E a Silvia coloca aí, ó, que ela, né, como mãe, sempre teve esse cuidado e que o filho dela não comia legumes e que ela emagreceu 30 quilos, né? Então, parabéns aí a Silvia, né? E só fez isso se cuidando, né? Então, olha isso, é uma coisa muito importante. Então, Fernanda, sim, eu quero dizer a você que, além da gente ter passado bastante informação, para mim foi um prazer novamente conversar com você, novamente trocar ideias com você. Quero dizer a vocês que, em breve, vocês terão disponível pelo ENCAP um curso com a Fernanda, né, Fernanda? Sim. Falando sobre alimentação de pessoas com deficiência e transtorno de aprendizagem, e a gente vai focar mais transtorno do espectro do autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais, que logo, logo teremos esse curso com a Fernanda. Muito obrigada, Fernanda. Quero agradecer a Janara, que fez a nossa tradução, e a Gisele, as duas que fizeram essa tradução para a gente aí em Libras, né? Eu gosto muito de dizer que a nossa live é uma live inclusiva. Muito obrigada, Janara, tá? De coração mesmo. E obrigada, Fernanda. Deixo aí as suas considerações. Espero que todo mundo tenha gostado e que essa live vai ficar aí disponível no Facebook para que vocês possam compartilhar o link com seus amigos, com seus familiares, alunos e com quem quiserem. Muito obrigada, Fernanda, e fique à vontade para suas considerações. Eu que te agradeço pelo convite, a gente tem essa parceria aí de bastante tempo, esse bate-papo muito legal. Se deixar, eu acho que a gente fica 2, 3 ou 4 horas conversando, né? Sobre esses assuntos e outros muitos que vão surgindo, né? Te agradeço muito, fico à disposição. Eu estou aqui em Fraiburgo, posso fazer, por enquanto, atendimento por aqui. Se alguém quiser tirar dúvida, tem a rede social, pode ser através de você, nas minhas redes, enfim. Espero ter trazido um pouquinho de conhecimento. É um assunto que rende bastante, mas que se a gente conseguir devagarzinho mudar uma coisinha ou outra dentro da casa da gente, a gente com certeza vê um resultado muito bom e muito grande na frente. Então, vale a pena, tá? E não desistam, né? As mães aí que precisam desse cuidado maior com os filhos, não desistam que dá certo, eu garanto. Obrigada, Thalita. Uma boa noite a todos vocês. Alimentem-se bem, durmam um sono reparador, né? Movimentem-se e fiquem em casa. Só saiam se realmente não tiverem outra alternativa. Fiquem em casa e se saírem, usem máscaras, lavem suas mãos e usem o álcool gel, né? Um beijo muito grande a todos vocês e, como sempre, é um prazer falar para vocês. Uma boa noite e tenham um restinho de semana maravilhoso. Boa noite. Tchau.